Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aos meus amigos lá do @Falando de Bíblia Oficial, nosso Instagram. Você já conhece? Você não está seguindo lá não? Gente, vem com a gente, vamos fazer a família crescer. Me enviaram aqui um vídeo muito curioso e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Dá uma olhadinha só como é que esse mundo gospel não anda bem, para você entender que eu já estou rindo aqui de nervoso. Vamos pro confere? E se alguma vez o diabo me vencer, se alguma vez os demônios me vencerem, eu não servirei mais para usar este cajado de Moisés, cajado de pastor. Quando Deus me deu esse cajado, Ele me deu poder para derrotar todo e qualquer inimigo. Eita! Quando Deus me deu esse cajado, Ele me deu poder. Poder. Pelos poderes do cajado. Gente, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Gente, é de verdade isso? É de verdade isso? Porque eu fico me perguntando, onde tudo isso vai parar? Onde tudo isso vai parar? E a gente fica assim, como é que esse povo tem a coragem de aparecer? Como é que esse povo tem coragem de aparecer? Eu fico assim estarrecido como eles usam alguns símbolos para dizerem que tem autoridade. Para a gente pensar um pouquinho sobre alguns símbolos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 9, carta do autor desconhecido, que escrito está: ora também primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, grave isso, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O autor desconhecido está falando sobre os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Segundo Albert Vanois, um padre francês, essa é a pregação mais expositiva depois da de Jesus, bem elaborada e exposta para nós dentro da Bíblia Sagrada. Ele também vai dizer que existem assuntos aqui que foram tratados de forma assim espetacular. E na verdade, um desses pontos hoje a gente vai tratar aqui porque o camarada está com um cajado lá dizendo que é o cajado de Moisés. E se porventura os demônios o derrotarem em algum momento, Deus nunca lhe deu autoridade. Gente, eu não consigo entender a cabeça de alguns líderes, de alguns pseudos líderes, quando eles se apresentam e se mostram como se fossem o próprio Deus, como se eles não pudessem sentir fome, sentir sede, passarem por perdas, por derrotas. Quem disse que o crente não passa por perda? Quem disse que a gente não pode passar por uma derrota? Irmão, a gente vive uma luta constante. Sabe o que mais me incomoda? O Martin Luther King, ele dizia uma frase muito interessante. O que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E, na verdade,
enquanto a gente não falar, enquanto aqueles que se julgam bons não rechaçarem essas ideias, esses falsos profetas, esses pseudos líderes continuarão em voga aos nossos dias. Só que a problemática é, não toqueis no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? É a pergunta que eu vou fazer para você e vou devolver ela esses dias mais para frente, quando eu voltar aqui o podcast. Para um convidado e a gente poder esmiuçar esse assunto. Porque tem muita gente que acha que um camarada lá é pastor, que ele é o the best, ninguém pode falar dele. Trabalhando o campo das ideias, irmão, a gente precisa ser um pouquinho mais humilde. Porque qualquer pessoa, qualquer homem está sujeito a falhar, a passar por perdas, a passar por derrotas. E isso não quer dizer que a nossa vida esteja entregue na mão do diabo. Não, pelo contrário. Tem coisas que Deus permite que experimentemos de forma tão amarga para a gente entender que a gente depende dele. Que não é com o nosso braço, não é com a nossa força, não é com o nosso intelecto que a gente vai vencer. Mas é com o braço forte do Senhor, guardando. E tem coisa, irmão, que não foi pior, porque é o Senhor quem nos defende. Aí vem um camarada desse dizer que aquele cajado era o cajado de Moisés. E aí? Se na Arca da Aliança, o texto que lemos, Hebreus 9, tinha lá um pote de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas do concerto, ou as pedras, né, lavradas pelo próprio dedo de Deus, o mandamento ali. Moisés as confeccionou, mas Deus escreveu lá nas tábuas, com seu próprio dedo. E aí? Será que alguém hoje, daqui a pouco vai aparecer algum maluco dizendo que aquele pote que ele está na mão era o pote que continha o maná. Daqui a pouco não vai demorar muito, alguém vai dizer que aquela vara é a vara de Arão que floresceu lá no deserto. Aí eu quero saber, onde está a arca? Daqui a pouco alguém vai pegar duas pedras e vai dizer assim, essas são as pedras que Moisés colocou na arca e agora eu achei, estou usando aqui, e você precisa vir no altar para tocar na pedra. Gente, é muito complicado. Existem figuras de linguagem que a gente precisa fazer um pouco mais de atenção. Por exemplo, tem um texto bíblico no Antigo Testamentário que me chama muita atenção, porque o texto vai dizer que a pedra os seguia, a rocha os seguia. Os camaradas montavam acampamento, e daqui a pouco andavam, montavam acampamento em outro lugar, e quando eles olhavam, aquela mesma pedra estava ali jorrando água para eles. Daí você vai entender por que Deus fala para Moisés para ele não ferir a rocha, mas sim falar com a rocha. Porque a pedra era tipificava Cristo. Aí os camaradas gostam de falar umas coisas, não, porque... e eles adoram usar essas figuras de linguagem antiga para dizer assim, não, porque o cajado, a vara, a autoridade do Moisés está comigo. Irmão, duvido. E aí, o que você acha disso tudo? Vamos para mais um bom bate-papo? Deixa aí a sua opinião, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, está inscrito ainda não? Você participa aqui e vê sempre os nossos vídeos, se inscreve aí, toca no sininho, você vai estar sempre a par de tudo que acontece por aqui e daqui nós seguimos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.